Bom, vamos voltar para Brasília, porque termina hoje o prazo para o presidente Lula sancionar o orçamento de 2026, aprovado no final do ano passado no Congresso. A expectativa é que o presidente corte algumas emendas parlamentares previstas para esse ano, já que o valor do orçamento aprovado no Congresso no ano passado prevê 61 bilhões de reais em emendas. Ariane Bittencourt, conta para a gente o que você tem de informação, o que vai cair aí, o que vai ser vetado pelo Lula. Vamos lá, Amanda, mais uma vez, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, expectativa porque o presidente Lula tem até hoje para sancionar a Lei Orçamentária Anual de 2026, que é aquela peça que traz ali as despesas, as receitas que o governo espera ter neste novo ano que começa. E existe uma expectativa de veto e corte em emendas parlamentares. Então, a expectativa é que o presidente Lula vete um montante entre 400 e 500 milhões de reais em emendas parlamentares. O restante ali, um outro montante, cerca de 11 bilhões de reais em emendas, deve ser cortado, bloqueado pelo governo. Esse montante, esse valor, inclusive, foi adiantado ainda ontem pela nossa analista de política, Basília Rodrigues. Na última semana, em conversa com jornalistas aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, já tinha adiantado que o presidente pretendia fazer esse corte de algo em torno de 11, 12 bilhões de reais nessas emendas parlamentares e considerando, não é, esse volume total de emendas, não é, esse volume, o que aconteceria? Os aportes de recursos para deputados e senadores com esse corte cairiam dos cerca de 61 bilhões de reais que constam no texto aprovado no fim do ano passado para cerca de 50 bilhões de reais. Então, esse texto veio parar aqui no Palácio do Planalto com um montante de 61 bi em emendas, sendo 49 bilhões e 900 milhões de reais em emendas individuais de bancada e de comissão e cerca de 11 bilhões de reais em parcelas adicionais, tudo isso compondo essas emendas em ano eleitoral. Então, esses cortes devem ser efetivados pelo presidente Lula hoje, então, que é o prazo máximo para que ele sancione o orçamento de 2026. Presidente Lula, que hoje, ainda mais cedo, esteve reunido aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para, entre outros assuntos, também falar de orçamento. Lembrando que a peça orçamentária para este ano de 2026, ela traz uma previsão total de 6 trilhões e meio de reais em despesas. Existe a previsão de um superávit primário de 34,5 bilhões de reais nas contas do governo federal. Existe também esse montante, tudo isso no texto que passou no Congresso Nacional, não é, de 61 bi em emendas que deve cair com esse veto e corte feito pelo presidente Lula. Essa é a expectativa, pelo que a gente tem ouvido por aqui. E existe também uma expectativa de um montante de pelo menos 301 bilhões de reais que serão voltados para projetos da área social. A gente sabe que as emendas parlamentares são sempre um assunto bastante sensível e que muitas vezes baliza a relação política entre executivo e legislativo. Por isso que a expectativa é grande para a gente ver como, de fato, o presidente Lula vai efetivar esses vetos, esse veto e também esse corte a essas emendas neste ano eleitoral. Volto com você, Amanda. Tá ótimo, Mariane. Vou só complementar com uma apuração que eu tenho também nesse sentido. Então, o que acontece é o seguinte, são 400 milhões de reais das emendas que são considerados ilegais. Essa parte será vetada, porque contrariam a Lei Complementar 210, que versa sobre como devem ser feitas a destinação e tal dessas emendas. Agora, esses 11 bilhões de reais, porque são 61 bilhões de reais aprovados lá em emendas parlamentares, 11 bilhões de reais, uma grande parte desse montante foi tirado de programas sociais do governo. Então, PAC da Saúde, Pé de Meia, Auxílio Gás, uma série de programas sociais considerados fundamentais. Então, isso não será... Isso será bloqueado, né? Não é vetado, isso será bloqueado e aí será feito um ato em seguida, depois da sanção do orçamento, que vai remanejar esses recursos. 7 bilhões vão ser remanejados, devolvidos a esses programas sociais. Isso pode ser feito
por iniciativa do Poder Executivo, sem passar pelo Parlamento. Mais 3 bilhões de reais, isso sim terá que ser reaproveitado, remanejado para outros programas, mas isso vai precisar da autorização do Congresso. Mas isso será feito num ato subsequente, mas o que importa para o nosso entendimento é que esses 11 bi extras, grosso modo, aí, de emendas, isso vai cair fora por iniciativa do Palácio do Planalto do governo Lula.